Olá a todos e bem-vindos ao Ideias em Prática. Hoje venho-vos trazer uma temática nova que são os ditados. Com certeza todos vocês já fizeram pelo menos um ditado aos vossos alunos e normalmente é assim um ditado mais tradicional, ou seja, o professor dita, os alunos escrevem e depois avalia-se. No entanto, este tipo de ditados gera muitas vezes nos alunos stress. E será que podemos fazer diferente? Hoje trago-vos algumas propostas. O ditado pode ser preparado ou não, pois visa objetivos diferentes, e pode ser simplesmente para avaliar ou então para adquirir outras competências. Mas como tornar o ditado uma prática motivadora e eficaz? Antes de mais, vamos ver para que serve fazer um ditado. Poderá servir para trabalhar um conjunto de competências. Poderá ser para melhorar a ortografia, a gramática, a pontuação, identificar se os alunos sabem fazer parágrafos, servir para o aluno ter atenção à própria escrita ou até relembrar algumas regras. Alguns professores já abandonaram a prática de ditados em prol da escrita de textos livres. Mas será que cumpre o mesmo objetivo? Não, porque muitos alunos, ao fazer a escrita livre, não sairão da zona de conforto e vão utilizar apenas vocabulário que conhecem e tipos de textos onde se sentem à vontade. E então, por que vamos investir em ditados de diferentes tipos? É importante que o aluno se sinta motivado perante a aprendizagem e que os ditados gerem muitas vezes stress é uma realidade. Então, propor-lhes várias formas de fazer ditados que os envolvem, que os motiva, na realização dos mesmos, será uma mais-valia. A primeira proposta é o ditado freeze. E porquê que é freeze? Porque em algum momento os alunos vão poder congelar de certa forma aquilo que fizeram, ver se está tudo impecável, se querem mudar alguma coisa e depois de ter essa oportunidade. E como é que isso acontece? O professor distribui uma folha aos alunos para fazerem o ditado. O ditado é feito normalmente, pode ter sido preparado ou não. Depois de escreverem na folha o ditado, essa folha é recolhida e o professor vai então fazer freeze, não é? Aos ditados dos alunos, guardando-os com ele. E dá-lhes a oportunidade de poder rever, repensar, reler aquilo que fizeram, dando-lhes o texto original. E com o texto original na posse dos alunos, eles relêem com cuidado e vão sublinhar todas as palavras onde acham que erraram. Depois devolvem o texto ao professor e aí vai descongelar. E então vão poder pegar no original deles, no ditado que fizeram, e corrigir aquelas palavras onde acham que estiveram menos bem e tiveram a oportunidade de ver no texto original. A segunda proposta é o ditado detetive. E aqui o objetivo deste ditado detetive é poder aplicar regras de ortografia que foram estudadas ou relembradas. Por exemplo, estudaram ultimamente a regra do R e dos dois R's, do S e dos dois S e querem então fazer com que os alunos apliquem estas regras, ver se assimilaram, se apropriaram das regras. Como é que ele funciona? O professor faculta aos alunos o texto do ditado, que será ditado então posteriormente, mas este texto terá 10 erros. Naquelas palavras, lá está, em que se estudou os casos de ortografia, o R e os dois R's, imaginemos a palavra carro, em vez de estar escrito carro, estará escrito caro, por exemplo. E vão aparecer então 10 palavras com erros. Podemos, se quisermos ter uma ajuda opcional aos alunos, sublinhar as palavras que têm o erro para ser mais fácil eles corrigirem, ou então não está sublinhado e os alunos terem que encontrar por eles esses 10 erros. Depois de encontrar os erros, há uma conversa entre todos, alunos e professores, a ver quais são os erros e porquê, e então os alunos puderam preparar da melhor forma este ditado. E então depois, ou nesse dia ou no outro dia seguinte, poderão fazer o ditado desse mesmo texto preparado. A terceira proposta é o ditado comentado. Este ditado tem o mesmo propósito da proposta anterior, ou seja, os erros ortográficos e algumas regras que tenham sido estudadas ou algumas estratégias estudadas para conseguir combater esses erros. O texto é lido uma vez pelo professor aos alunos
E posteriormente vai então o professor começar a ditar. E no final de cada frase que dita, dá oportunidade aos alunos de se expressar e dizer se tiveram alguma dúvida em alguma palavra. Depois, o professor ou outros colegas vão comentando e relembrando algumas regras, algumas estratégias estudadas e aqueles que tiveram dúvidas vão poder então corrigir aquilo que fizeram ou manter se acham que estava certo. E depois passa-se à frase seguinte e assim acontece para o restante texto. Quarta proposta, o ditado e escolha múltipla. E então neste ditado o que é que acontece? O professor dita normalmente e em algumas palavras vai poder dar aos alunos a possibilidade de escolher qual será a opção certa de escrita. Pode ser no quadro branco ou então no quadro interativo, quem tiver em sala. O aluno olha para as várias possibilidades e escolhe aquela que acha que está correta e continua o ditado normalmente. Quinta proposta, o ditado sem erros. Aqui é distribuído aos alunos uma folha onde de um lado estará o texto que se irá ditar e do outro lado linhas para os alunos escreverem. E então como é que isto vai acontecer? Os alunos não vão virar de imediato para o texto, não é? Podem deixá-lo sempre tapado, com apenas as linhas viradas para si. O professor vai ditando e os alunos vão escrevendo normalmente o ditado. Mas, se o aluno tiver alguma dúvida, tem a oportunidade de consultar o texto que está no verso da folha, sublinha a palavra onde teve dúvidas e retoma o seu ditado normalmente. Isto possibilita ao aluno ter mais confiança em si, tirar algumas dúvidas e até poder memorizar de uma forma mais significativa a palavra bem escrita. Sexta proposta, o ditado auxiliado. Aqui, por norma, faço este ditado sendo um ditado de palavras e não de textos, faço de palavras, e o aluno vai escrevendo as palavras que eu vou ditando e no final tem a possibilidade de poder-se auxiliar de algumas ajudas para poder ter a certeza que as suas palavras foram bem escritas. Pode ir ao dicionário, cadernos de consulta, algum texto que sabe que foi estudado essa palavra e corrigir caso tenha tido algum erro. A sétima proposta é o ditado a pares. Por norma, uso este tipo de ditado como proposta de estudo autónomo. E aqui, nada mais nem menos, que são dois meninos, não é? Dois alunos, em que vão se ditar um para o outro. Pode ser um ditado feito em simultâneo de textos diferentes, um dita uma frase ao outro e depois o outro escreve e quando acabar dita ao colega uma frase também. Ou então pode ser do mesmo texto, metade do texto um, metade do texto outro. Podem se organizar à sua vontade, mas aqui o objetivo é então serem dois alunos juntos que vão ditando um para o outro. Oitava proposta, o ditado em movimento. Este, na verdade, é um autoditado. O melhor será ir para o exterior, onde houver espaço. Os alunos levam consigo a folha onde vão escrever e, por exemplo, o manual de português onde tem o texto do ditado, ou então outro texto facultado numa folha, e os alunos vão colocar essa folha com o texto ou o manual a uma distância de 5, 6 metros deles próprios, e o objetivo é que quando começa o ditado vão a correr até o manual, vão fixar, memorizar algumas palavras, a frase, e voltam de novo para onde está a folha de registro e fazem o registro. Podem voltar as vezes que precisarem para conseguir concluir o texto e acabar assim o autoditado. Nona proposta, o ditado ritmado. E aqui o objetivo é fazer o ditado da letra de uma música. Nos dias anteriores ao dia do ditado, eu recomendo ouvir a música, falar sobre ela, questionar se a conhece, não conhecem, cantá-la um bocadinho. E depois então, no dia do ditado, os alunos vão poder escrever, não é, essa própria música de forma ditada. No final, ouvem novamente a música para verificar se está tudo bem, se escreveram tudo corretamente. Décima proposta, o ditado em caixa. Aqui o professor vai ditar um texto, mas não vai fazê-lo num dia apenas, ou seja, vai reparti-lo em vários dias. Cada dia vai ditar 1 a 2 frases.
Os alunos têm na sua posse o texto que o professor vai ditar e todos os dias, se quiserem, vão poder estudar o texto e assim minimizar os erros. E a última proposta é o ditado jogo. Aqui o professor terá de preparar algum material antes de fazer o ditado, isto é, vai ter que preparar algumas folhas, alguns papéis com frases, imaginemos 8 frases, numerá-las, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e espalhá-las pela sala. O melhor para começar é dividir os alunos também em pares ou trios e cada um começa por uma daquelas frases, para não irem todos diretos à mesma frase. E depois o objetivo é parecido com o ditado em movimento. Os alunos têm que ir até ao papel onde tem a frase que eles estão a fazer, decorar e voltar para o lugar para escrever. Se precisarem, podem tornar a ir ao mesmo papel sem problemas. O objetivo do jogo é ganhar, e como é que se ganha? Basta ser o primeiro a terminar o ditado e, claro, ter o mínimo de erros possível. Espero que tenham gostado destas 11 propostas de ditados diferentes e que possa ser útil para a vossa prática pedagógica. Podem seguir o Ideias em Prática aqui no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram e também no blog. Este é o link para poder aceder. Todos os links vão ser colocados na descrição do vídeo e no blog vou colocar este ditado e todas as explicações de cada um deles para poderem consultar. Até breve!